Notícia em destaque no nosso site, apuração do repórter Christian Costa. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acompanhava a localização do ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro 3 meses antes de prendê-lo. Decisões do ministro, agora em sigilo, mostram que o magistrado possuía informação de geolocalização de Martins desde outubro de 2023. De acordo com a reportagem, em 24 de outubro daquele ano, Moraes expediu ofícios às operadoras de telefonia Vivo e TIM e também ao aplicativo de transporte Uber para obter o paradeiro de Martins. Felipe Martins, vale lembrar, chegou a ser preso em fevereiro do ano passado no âmbito da investigação da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe. A justificativa para o pedido de prisão foi de que o ex-assessor de Bolsonaro poderia fugir do país. Os advogados de Felipe Martins têm recorrido a organismos internacionais para denunciar violações de direitos humanos no caso, sob o argumento de que a privação de liberdade foi instrumentalizada para fins políticos. Procurado por Oeste, o gabinete do ministro não se manifestou sobre por que mandou prender o Felipe Martins com base na viagem aos Estados Unidos, se tinha, desde outubro, dados referentes à localização dele no Brasil havia 3 meses. O espaço segue aberto para a manifestação. Silvio, começamos com você mais um capítulo do caso, dessa história cheia de ilegalidades aí do caso do Felipe Martins. A gente traz com exclusividade aí no site da Revista Oeste, até quem quiser mais detalhes é só entrar na coluna No Ponto. Inclusive, o Christian disponibiliza os documentos, os despachos, as decisões do ministro em que ele pede a quebra do sigilo ali telefônico do Felipe Martins do ano de 2022 e 2023, ou seja, 2022 teria sido o final ali, dezembro de 2022, teria sido a data que ele teria, em tese, viajado aos Estados Unidos. Mas como a gente acompanha pela documentação, o ministro já tinha tudo em mãos em relação aos deslocamentos de Felipe Martins. Pois é, Paula, esse foi um furo de reportagem do Christian Costa, publicado bem cedo no site da Revista Oeste, com documentos. E veja, a Revista Oeste foi talvez o primeiro veículo a enfrentar essa situação arbitrária contra o Felipe Martins na imprensa brasileira. O primeiro veículo de comunicação a apontar que era uma prisão absolutamente ilegal e que não parava em pé, porque o Felipe não tinha efetuado a viagem. Muita gente tentou empurrar essa história, ele permaneceu muito tempo preso, aliás, continua preso a uma tornozeleira eletrônica, tendo de prestar semanalmente contas à justiça por aquilo que não fez. Então, é importante a gente lembrar disso. E quando surge a figura da Mary O'Grady no Wall Street Journal, esse caso ganha muito mais proporção internacionalmente. A Ana tem chamado a atenção sucessivas vezes de que esse é um episódio tão mal explicado e tão inexplicável que um dia vai provocar algum tipo de sanção contra quem mandou prendê-lo. Sejam policiais, seja a cúpula da Polícia Federal ou a caneta do ministro Alexandre de Moraes. Alguém vai responder, isso vai gerar uma reparação, porque muito tempo correu e até hoje não há nada, absolutamente nada, que prove que o Felipe Martins efetuou essa viagem. Tentaram vinculá-lo diante de até de um trecho da delação do coronel Mauro Cid, de que ele estaria envolvido na minuta do golpe fantasioso, mas nada para em pé contra ele. E quanto mais, aí vamos recorrer ao dito popular, né? Quanto mais enxadada, pior fica a situação. É exatamente o que está acontecendo. Agora fica claro, ainda mais claro, que o Alexandre de Moraes sabia onde o Felipe Martins estava. Ou seja, prendeu porque quis, não foi por causa da viagem. Augusto. Essa história do Felipe Martins é uma das, repito, mais torpes conhecidas no mundo e não tem fim. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes continua avançando pela trilha do penhasco. Está logo ali o fim. E ele não faz um gesto, não move um dedo aí para acabar com essa loucura. O Felipe Martins ainda não é um homem livre. Está provado aí, mas por
todos os meios. Aí ele provou a própria inocência, quando o ônus da prova cabe a quem acusa. O ministro Alexandre de Moraes está mentindo. A justiça que ele representa está mentindo para manter ainda, sob meia liberdade, que é o que ele inventou, uma das invenções, né, além do flagrante perpétuo, da prisão provisória interminável, tal, tem essa meia liberdade. Ele continua usando tornozeleira. É inacreditável, ele não viajou. O que falta apresentar, né, como prova, não devia apresentar nenhuma. Quem tem de provar a culpa é o acusador. Ele apresentou todas as provas e, por escolher como advogado o nosso desembargador Sebastião Coelho, ele acrescentou mais um motivo para perseguições. Perseguições. O ministro Moraes, ele se nega a libertar alguém por causa do advogado. Ele pune o advogado também, parentes do advogado. Quer dizer, esse pessoal acha que começam a brincar com a invasão do território americano, nesse caso aí também. Vão esclarecer o caso do nome falso, né, a viagem que ele aparece como Felipe. Alguém atuou, né, da Polícia Federal, provavelmente. E isso vai ser descoberto. Esse pessoal perdeu completamente o juízo, né, e a vergonha.